Olá, continuando nossa conversa sobre modelagem de tópicos e LDA, queria começar mostrando um exemplo de uma aplicação de LDA que é bastante transparente ao mostrar, digamos assim, o que acontece por trás dos panos. Isso aqui são os artigos, é uma página para dar uma visualização dos artigos científicos submetidos na conferência que se chamava NIPS, hoje em dia se chama NeurIPS, a principal conferência de redes neurais hoje da computação. E aí, aqui está uma lista dos artigos, é um conjunto muito grande de artigos que foram aceitos para publicação em 2013. Cada linha de páginas dessa é um artigo, né? E cada artigo desse tem bastante texto, então dá alguma maneira do usuário, do interessado, navegar. Esses documentos são uma coisa relevante e importante, mas como categorizar esses documentos, principalmente se você não sabe a priori quais são todas as categorias que existem, porque os artigos, talvez os autores não escolham exatamente uma lista de categorias na hora de submeter o artigo. Então, a abordagem usada aqui, que essa página mostra, é a de descobrir tópicos que acontecem nesses documentos, e aí, em particular, a técnica usada foi a LDA, que a gente vai conversar em um minuto. Foram descobertos 7 tópicos, numerados aqui de 0 a 6. Tá? Aqui estão os documentos, então, e as palavras nesse documento, as palavras usadas nesse documento mais associadas a cada um dos tópicos, né, estão vistas aqui pelas cores. Então você vê que esse primeiro artigo aqui sobre Structured Learning com regressão logística, ele tem palavras do tópico 0, ele tem palavras do tópico 1, tem provavelmente todos os tópicos aqui aparecendo. Mesma coisa para esse segundo artigo aqui, agora com misturas talvez diferentes. Esse primeiro artigo ele tem bem mais palavras rosa, palavras que foram bastante usadas nesse documento, que estão associadas ao tópico rosa, do que o segundo artigo. O segundo artigo tem mais palavras azuis, que tem poucas no primeiro artigo. Então essa é uma forma de descrever a estrutura dos artigos a partir dos tópicos aos quais eles estão associados, aqui vistos pelas palavras que foram usadas, né? O quanto um documento associado a um tópico é produzido em quantas palavras, com frequentemente foram usadas palavras daquele tópico. Já lembra que tem os dois níveis de associação. Existe uma associação de documentos com tópicos e de tópicos com palavras. Claro que os documentos são feitos de palavras, mas você pode entender que a associação do documento com a palavra é a associação via um tópico. Essa é a ideia, o conceito, o modelo que é criado para fazer modelagem de tópicos. Repare que os tópicos eles são coisas que não existem a priori, né? Não é que eu estou dizendo que existem 3 tipos de artigo, eu estou querendo descobrir tópicos que acontecem nos artigos, por isso é uma aprendizagem não supervisionada e é diferente de classificação, que é a aprendizagem supervisionada, vai ser discutido em outro momento. Bom, nesse caso aqui, um ser humano escreveu aqui que parece, inclusive, olha, repara na linguagem, eu estou falando aqui de uma conferência de redes neurais, de mineração de dados avançada, e a pessoa que fez essa página escreveu, parece que o tópico 0 está associado com aprendizagem por reforço, o tópico 1 com Deep Learning, aqui vou usar o tópico 5 como exemplo, está associado com neurociência. E aí, da mesma forma que eu posso examinar cada documento assim, eu também posso usar os tópicos para acessar os documentos. Eu posso ver qual o documento que está mais associado com o tópico 5. Tá? Então, é um documento que tem a ver com teoria, ele está usando aqui essas palavras, muito mais essas palavras rosas, olha lá, tem a ver com corolário, teorema, subdiferencial, invariante, são palavras que a gente reconhece da teoria da computação, né? Isso, inclusive, você vê mais teoria da computação, olha a quantidade de equações aqui no primeiro artigo e no segundo artigo, né? E aí você vê, o segundo artigo está falando de função não convexa, teorema, teoria, e aí você vê que são palavras diferentes que os dois documentos usam, né? As palavras associadas com teoria são palavras diferentes, mas eu consigo reconhecer que ambos têm uma semelhança temática, uma semelhança de tópico, porque ambos usam ambos estão muito associados com o tópico de teoria. Posso mudar aqui a filtragem agora para, por exemplo, ver artigos mais associados com Deep Learning. E aí você vê que a estrutura do artigo sumiram, tem menos equações agora, né? Tem essas figuras aqui de arquiteturas de redes mais comuns em artigos de Deep Learning. Tem 2 artigos até bem parecidos aqui, ó, eu vou vendo as figuras, e você vê que as palavras são bastante diferentes
né? Agora as palavras vermelhas dominam e são palavras diferentes. Eu posso ordenar por mais de uma, vamos ver o que tem Deep Learning e modelos de grafos. Esse é o tópico 4 aqui. E agora eu estou procurando documentos que são semelhantes a esses dois tópicos. Eu também poderia fazer o contrário, né? Eu poderia escolher um documento e ver quem é que tem a associação de tópicos mais semelhantes a esse documento. Eu posso procurar a semelhança entre documentos, entender a semelhança entre documentos a partir de tópicos agora, e não só a partir de palavras. Esse é um uso, essa é uma aplicação útil também de uma estrutura de tópicos, de modelar tópicos em documentos. Então, voltando para LDA e entender os conceitos, agora que a gente está familiarizado com a noção de que, com esse modelo de que os documentos estão relacionados com tópicos, os tópicos estão relacionados com palavras e que isso ajuda a gente a entender documentos, vamos pensar como é que a gente pode estruturar uma solução para encontrar esses tópicos que descrevem a relação entre documentos e grupos de palavras, tá? Para entender isso, para criar o problema, a tarefa a ser solucionada, a gente vai precisar criar um modelo que descreve como esses tópicos surgem, como esses tópicos aparecem, como os tópicos existem nos documentos. Tá? Esse é um modelo que é conceitual, serve para a gente entender a relação, conceituar, criar uma hipótese sobre como é a relação entre tópicos e documentos, e aí depois a gente pode criar um modelo computacional que resolve o problema posto por essa hipótese, por esse modelo que a gente criou. Tá? Não é o modelo, a gente não vai usar esse modelo diretamente, a gente vai usar ele para entender o problema resolvido por LDA, por exemplo, para modelar tópicos. Tá? Então, para modelar tópicos, pensa que aquela situação que a gente viu lá nos documentos, ela pode ser criada por um modelo que funciona da seguinte maneira. Primeiro, entenda que cada documento lá vai ser considerado um saco de palavras, ou um bag of words. Tá? Então, os documentos, as palavras não terão ordem no documento. Aliás, essa é uma característica de LDA. Em particular, ele não leva em consideração posição das palavras no documento, apenas frequência de palavras em documentos. Toda análise que a gente fez até agora foi dessa maneira. Essa não é a única maneira de fazer as coisas, porém é a do LDA. E aí, dado que você queira gerar um documento, a maneira de gerar um documento é a seguinte, sabendo que um documento terá uma mistura de tópicos, então um documento pode ser todo do tópico 1, ou pode ser metade do tópico 1, metade do tópico 2, um terço do tópico 1, um terço do tópico 2, um terço do tópico 3, ou qualquer distribuição, ou qualquer combinação de valores desse tipo. Tá? Então você precisa gerar uma mistura de tópicos que é uma probabilidade das palavras de cada palavra do documento vir de cada um dos tópicos que podem estar associados com esse documento. Sabendo o número de palavras que eu quero colocar num documento, que eu quero gerar num documento, e sabendo qual a probabilidade de cada palavra vir de cada tópico, é simples gerar um novo documento. Né? Eu posso iterar nas palavras a serem geradas. Para cada palavra, eu sorteio um tópico, com a probabilidade dada pela mistura de tópicos daquele documento, e aí dentro do tópico eu sorteio uma palavra com as probabilidades dadas aqui pela associação entre o tópico e as palavras. Tá? Então, vendo isso graficamente, por exemplo, pode ser visto dessa maneira aqui. Para gerar esse documento, eu posso prosseguir iterando aqui nessas bolinhas da direita. Tá? Esse é um documento que está um pouco associado com o tema rosa, muito associado com o tema amarelo, nada associado com o tema verde e um pouco com o azul. Os temas estão aqui do lado esquerdo, são temas tirados lá da Science também, do artigo do Bly e colaboradores na Communications of ACM. Então, para gerar esse documento, eu posso entender que primeiro eu sorteio um tópico, sorteio o tópico rosa. Dentro do tópico rosa, eu sorteio uma das palavras, provavelmente eu vou sortear life, mas pode também ser evolve ou organism. Eu sorteei life, está aqui uma palavra gerada por esse documento. Né? Depois eu sorteio um próximo documento amarelo, uma palavra do tópico amarelo, rosa, uma palavra do tópico rosa, e assim por diante. Se eu conheço a mistura de tópicos desse artigo, né, e conheço a associação de cada um dos tópicos com as palavras, eu consigo gerar, então, um bag of words, um saco de palavras semelhante a esse artigo. Tá? Esse é o modelo que a LDA cria para imaginar como é que documentos são gerados, porque se eu consigo entender dessa maneira, que documentos serão gerados dessa maneira, eu consigo organizar, estruturar o problema de aprendizagem que eu preciso fazer para conseguir entender como documentos foram gerados. Depois que eu entendo que documentos podem ser gerados assim,
o que o LDA vai fazer é funcionar de trás para frente. Ele vai pegar os documentos e ver, qual será que era a associação de tópicos que gerou esse documento? E qual será que era a associação de tópicos com palavras que gerou os tópicos que geraram esse documento e todos os outros da base ao mesmo tempo? Essa é a forma de aprender que LDA vai usar. Então, para LDA é importante entender que as distribuições, vou tomar esse aqui, as distribuições de probabilidade de tópicos em um documento, ou seja, o que eu chamei de mistura de tópicos em um documento, vai vir de uma distribuição, né? E para todos os documentos, porque eu tenho um valor para cada documento. E a probabilidade das palavras dentro de cada tópico, certo? São distribuições que eu preciso dizer assim, a chance de uma palavra, a chance da palavra vida ser usada, a palavra, sei lá, bactéria ser usada no tópico 1 é 0,6, a chance da palavra vírus ser usada é 0,02. Então, eu tenho um conjunto de itens, né, palavras nesse caso, ou tópicos, para o caso dos documentos, e eu tenho que associar uma probabilidade a cada um deles, com essas probabilidades somando 1. Tá? Essa distribuição ela tem um nome particular, ela foi inventada por um matemático belga chamado Dirichlet, e são distribuições Dirichlet. Tá? Daí que vem o nome Dirichlet. O LDA é a ideia de descobrir distribuições Dirichlet que geram os tópicos e que geram os documentos, que geram os tópicos a partir das palavras, e distribuições Dirichlet que geram os documentos a partir dos tópicos, tá? Que são distribuições que não existem na realidade, a gente não observa, a gente só observa a associação de palavras com documentos, mas a gente cria essas outras duas distribuições para modelar um processo análogo ao que eu descrevi antes, que poderia ter gerado os documentos da nossa base. Tá? Então, a esperteza, a sacada do LDA é conseguir formular um problema de otimização para encontrar um conjunto de distribuições Dirichlet que descrevem, primeiro, a associação entre cada entre cada documento e os tópicos que existem, e segundo, a associação entre cada tópico e as palavras que existem. Isso tudo ao mesmo tempo feito a partir de dados, tá? É o problema que LDA resolve. Um pouco mais formalmente, né, com a notação de modelos probabilísticos gráficos, a gente pode entender o processo de geração que eu descrevi antes da seguinte maneira. Um documento, tá? E aí eu tenho M documentos, uma caixinha dessa significa uma entidade ou um grupo de entidades repetida. Então, existem M documentos, tá? Essa primeira caixa, esse primeiro retângulo de fora, cada um dos documentos formados por N palavras, esse retângulo aqui de dentro, cada uma das palavras vindo de K, de um dentre K tópicos, essa caixa aqui de cima. Tá? Então, eu tenho K tópicos, M documentos, cada documento tendo N palavras. Essas N palavras pode ser uma quantidade de palavras diferente por documento. Né? E aí, aquele processo que eu expliquei antes dizia que cada documento tem uma distribuição de tópicos, que aqui está representada por esse θ, tá? Cada palavra vai vir gerada por um elemento dessa distribuição θ, tá? O θ, a partir de θ eu vou sortear, para cada palavra eu sorteio um tópico Z, e desse tópico Z eu escolho uma palavra W. E eu repito isso N vezes isso. Eu repito N vezes, cada vez sorteando um tópico e uma palavra. Isso vai gerar o meu documento de tamanho N. Se eu fizer isso M vezes, isso gera uma base como a minha, né, de tamanho M. Cada vez que eu vou sortear um documento do tópico Z, eu uso a distribuição de probabilidade de palavras daquele tópico, que é esse φ aqui. Tá? Então, voltando ao que eu expliquei um pouco atrás, agora há pouco, de distribuições, esse θ e esse φ aqui são Dirichlet. Tá? São distribuições que descrevem a probabilidade de ocorrência de um conjunto de objetos ou de itens, de entidades discretas. Portanto, isso é um pouco diferente da matemática que a gente está mais acostumado, que tem a ver com números, né? Com a ocorrência de a probabilidade de números, centro, distribuições de números. Aqui eu estou falando de probabilidades de ocorrências de entidades discretas
Então, e estou falando do todo mundo da probabilidade aqui, né? Estou imaginando um processo que geraria uma base como a nossa e não imaginando e não tentando entender, quantificar o que aconteceu na base ainda. Tá? Existem duas coisas que condicionam esse modelo de maneira geral. São dois parâmetros com os quais não é nem tão comum se variar muito em LDA, mas que é importante você saber que eles existem. Existe um parâmetro alfa e um parâmetro beta. Alfa, ele diz o quão concentrados os documentos estão em tópicos. Então, para um alfa baixo, você tem um documento que pode estar em vários tópicos. Para alfas mais altos, os documentos vão tender a estar em menos tópicos. Tá? De maneira semelhante, o beta tem a ver com a concentração das palavras em tópicos também. Lembra que φ ele descreve a probabilidade de uma palavra acontecer, né, dado um tópico, condicionado no tópico. Então, a probabilidade de uma palavra condicionada num tópico. E aí, essas probabilidades elas podem estar muito concentradas, né? As palavras, os tópicos podem estar muito concentrados em poucas palavras, ou cada tópico pode estar mais distribuído, pode ter suas probabilidades distribuídas em mais palavras. Esses são parâmetros da aprendizagem, não são parâmetros que são descobertos dos dados, né? Não são as distribuições que a gente quer, que são particulares dos nossos dados, são coisas que o analista escolhe antes de criar um modelo, antes de decidir como o mundo funciona. A gente chama esse tipo de parâmetro de hiperparâmetro. Tá? Ele é algo que a gente que descreve como a aprendizagem da máquina vai acontecer. Por exemplo, no Caminhos, o hiperparâmetro é 1K. Em outros modelos mais para frente, você vai ter vários hiperparâmetros. Aqui no LDA você tem esses dois hiperparâmetros. Então, tentando deixar isso um pouco mais concreto, o que é que eu estou dizendo? Né? O θ, aqui, ele vai ter o alfa, ele vai ser um número, por exemplo, 0.3. Esse modelo está ligeiramente diferente do anterior, porque tem o θ aqui, que a concentração, ao invés de ser o beta direto, aqui tem um beta para cada K. Isso é uma complicação que não precisa, um detalhe que não precisa a gente entrar aqui. Acho que o principal que eu queria mostrar para vocês é que para uma coleção de M documentos, eu vou ter para cada documento uma mistura de tópicos, né? Então o θ de cada documento vai ser uma linha aqui dessa matriz, e o que eu quero aprender, uma das coisas que eu quero, né, que eu estou dizendo que é como o meu mundo funciona, é que cada documento tem uma linha aqui nessa matriz, e isso é o que gerou minha base. Então, se eu vou fazer, isso é o modelo de como o mundo funciona, se eu quero tentar descobrir qual é o melhor modelo desse tipo, desse formato, que se adequa aos meus dados, o problema de aprendizagem que a gente vai resolver é, dado um conjunto de documentos M e um número de tópicos especificados K, tá? A gente vai ter que especificar esse K também antes da aprendizagem, para saber o tamanho dos vetores aqui. Eu vou aprender M vetores de tamanho K aqui, que vão descrever a relação entre cada um dos M documentos e cada um dos K tópicos. Tá? Aqui são probabilidades, porque essas são distribuições de Dirichlet. E aí, aqui em cima, eu vou aprender qual é a segunda coisa que eu quero aprender é qual é a associação de cada uma das V palavras, V é o tamanho do meu vocabulário, cada uma das minhas V palavras, a cada um dos K tópicos que eu tenho. Tá? Se eu conseguir aprender isso a partir dos dados, aproximar essas duas matrizes a partir dos dados, eu vou ter aprendido uma estrutura de dados, eu vou ter aprendido, os parâmetros que podem ser alimentados nesse modelo gerador aqui para gerar uma base semelhante à minha. Então, eu posso ter aprendido uma versão desse meu modelo aqui, uma versão desse modelo conceitual, que descreve a criação de uma base como a minha, portanto, descreve minha base. Tá? A ideia é que eu vou aprender esses Dirichlets aqui, essas duas matrizes aqui, a partir dos dados, vou encontrar matrizes aqui que fazem com que esse modelo gere uma base parecida com a minha, e aí eu vou usar essas descrições para dizer quais são então os tópicos que existem na minha base, né, quais são a associação de tópicos com as palavras, e quão associado cada documento está a cada um dos meus tópicos. Eu vou ter uma matriz que associa documentos a tópicos, e eu vou ter uma matriz que associa tópicos a palavras. Tá? A primeira matriz que eu falei é essa aqui, os Dirichlets aprendidos para os M documentos, os tetas, e a segunda, as probabilidades das palavras aprendidas para cada uma dos K tópicos.
Ou seja, como eu falei, probabilidades condicionais o tempo todo, no fundo, o que a gente quer aprender é o conjunto de M dirileys que descrevem a relação de documentos com tópicos. A gente quer aprender quais são as palavras que foram geradas, aqui o Z, né? Quais são as palavras que foram geradas quais são as palavras que são geradas por cada tópico em cada documento, e a gente quer aprender a associação entre tópicos e palavras também. Tudo isso da maneira que melhor se adequa, ou seja, condicionado a um conjunto de documentos D, um conjunto de dados que nós temos, que é do tamanho M, e a dois parâmetros de aprendizagem, que são o alfa e o teta, que foi o que eu apresentei primeiro vocês como beta, que é quão concentrado cada distribuição de probabilidade de palavras está por tópico. Tá? Aí, esse é o conceito, essa é a fórmula do que a gente quer aprender. Infelizmente, não existe uma equação que diga para a gente, dado um conjunto de dados, qual é o melhor valor de cada elemento da matriz θ, da matriz e da matriz beta. Então, o que a gente faz, a gente usa um método numérico iterativo para aproximar isso. De maneira semelhante ao que a gente usou para um método de otimização que encontra a melhor solução disso aqui, né? A solução que mais faz esses parâmetros aqui gerarem dados parecidos com os nossos documentos. Tá? Existem várias formas de resolver isso, por verossimilhança, abordagens bayesianas, amostragem de Gibbs. De maneira geral, eu vou pular, eu vou não adentrar em detalhes em como isso funciona por dois motivos. Primeiro é porque a matemática precisaria de uma série de preliminares antes da gente explorar juntos. A forma mais prática de entender como isso aqui funciona é bayesiana, e aí esse é um tipo de estatística que a gente normalmente não estuda, que eu não vou considerar que todo mundo já teve contato antes. E o segundo ponto é que os métodos numéricos em si, eles são bastante diferentes de todos os outros que vão vir depois. Então, na verdade, eu vou deixar para essa caixa preta da otimização e da aprendizagem ser aberto a partir dos próximos métodos, quando a gente vai falando de redes neurais, quando a gente estiver falando de regressão logística, regressão linear, porque é uma família de métodos de otimização, de aprendizagem que vai ser mais semelhante e você vai poder aproveitar mais. São métodos que são mais semelhantes e você vai poder aproveitar mais a aprendizagem de o que você vai aprender em para o outro, e vai poder... E também a gente tem o interesse do tempo aqui, tem uma limitação de tempo também.